Eu queria que passasse o microfone para Vitor Mendonça, filho da amiga jornalista Selma, que fará primeiro a sua participação e depois a mãe, assim, na sequência, também assim o fará. Victor, com alegria que nós o recebemos nessa audiência de hoje. Olá, boa tarde a todos. E, em primeiro lugar, eu sinto que, quando a Adriana, no discurso dela, que ela fez muito bem, ela apontou algumas questões interessantes. Por exemplo, quando se fala... Vocês estão me ouvindo bem agora, né? Melhorou. Ela apontou algumas questões interessantes, que é quando se fala que tem muitos mitos sobre o autismo. E a questão da Autism Speaks, enfim, como as pessoas às vezes se aproveitam disso. Existe uma ativista, uma autista severo, né, como chamam, uma autista não verbal, com várias comorbidades, como epilepsia, paralisia cerebral, várias condições coexistentes, e ela chama Amy Squincia. Eu não sei se eu estou pronunciando bem, porque é em inglês, enfim. Mas essa ativista, ela, quando criança, ela passou por um determinado tratamento, e nesse tratamento eles culparam o não resultado desse tratamento pelo profundo retardo mental dela. Ela mais tarde revelou em entrevistas, hoje ela é uma ativista pela neurodiversidade, e revelou em entrevistas que, na realidade, ela não só não tinha esse profundo retardo mental que eles falavam, como ela ainda entendia tudo o que estava acontecendo com ela, que eram coisas assim, degradantes que obrigavam ela a ser curada ou normalizada, digamos assim, e que não houve retorno. Aí eu penso, sobre a neurodiversidade, o autismo é uma maneira diferente de você sentir e processar as informações. E aqui não falo só o Victor autista, não. Existem estudos que mostram como a questão... O próprio Nick Walker, que é um pesquisador autista nos Estados Unidos, professor de universidade, enfim, ele fala bastante essa questão que nossas sensações, tanto do ponto de vista sensório-motor, quanto do ponto de vista cognitivo, são muito intensas. E é claro que isso vai causar um desgaste numa sociedade que as pessoas não têm esse mesmo tipo de funcionamento. E claro que uma pessoa que sente tudo tão intensamente, quando ela for ter uma comunicação, uma interação social, ela pode acabar não conseguindo concentrar sua energia nas sutilezas disso. Algo muito importante. E isso, à medida que eu fui estudando, isso veio muito ao encontro de tudo que eu vivi na minha vida. Porque as coisas que eu fazia refletiam como um comportamento, e aí você pensava assim, nossa, mas o Victor é infeliz porque ele é autista, porque esse comportamento dele revela que ele está insatisfeito porque ele teve um surto, vou usar esse termo, mas, na verdade, o autista não surta. Ele se desregula com essa série de estímulos. Então, na realidade... Então, das consequências desse processo do autismo ser diferente e ele não conseguir se adaptar, nem a sociedade querer se adaptar a ele, você acaba deduzindo um tanto de coisas, que ele é infeliz. Aí você fala, mas o Victor é um autista que fala, a Selma é uma autista que fala, eles têm uma interação bacana com a sociedade, então por isso que eles não vão querer a cura do autismo, né? Mas a Amy Squincia é uma ativista para não cura do autismo. Ela fala que o que machuca ela com relação ao autismo é o que ela vê na mídia falando sobre o autismo, mas não é o fato de ser autista. Ela diz que ela gosta de tudo em ser autista, mas aí tá. Então é perfeito, né? Ser autista é melhor do que ser neurotípico? Não, de forma alguma. É uma forma diferente. E é claro que vão ter, como todo mundo, o autista vai ter déficits e condições coexistentes, que eu acho que é isso que a gente deveria tratar. Porque, por exemplo, eu tenho ansiedade, minha mãe tem toque, eu tenho variações muito grandes de humor, coisas que me fazem mal. Eu devo tratar isso, mas quando isso... Vamos supor que encontrei uma cura para essas dificuldades que eu posso apresentar, para esses déficits.
mas eu vou continuar sendo autista. O meu cérebro vai continuar sendo autista e funcionando dessa maneira, e sentindo intensamente tudo e processando as informações desse modo. Então, eu acho que essas questões dos tratamentos degradantes acabam desviando o foco do que a gente deve realmente tratar. Igual ela falou, se você tem um problema com glúten, trate, você vai ficar melhor. Mas se você não tem, você também não vai curar o autismo, porque o autismo não tem cura, e não sendo uma doença, eu imagino que ele nunca tenha. Você pode trabalhar essas questões, mas o seu cérebro autista é bom. E que bom que o cérebro autista é diferente, tem essa maneira diferente de funcionar, que enriquece no contato com o cérebro de outras pessoas não autistas. Por exemplo, a Temple Grandin falava, que é talvez a autista mais famosa do mundo, ela falava que metade do Vale do Silício era autista. E nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo recentemente, talvez minha mãe possa explicar melhor, que existem escolas especializadas para autistas, não por causa das dificuldades deles, mas para aproveitar os potenciais dessas pessoas, que é realmente muito grande, porque todo mundo tem um potencial. Então, uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa que não foi para mim, mas falou que uma determinada pessoa era boa demais para ser autista. Mas, espera aí, a pessoa não pode ser autista não pode ser boa? Não, espera aí. A pessoa ela tem um potencial que é dela e uma maneira de processar do autista. Ela vai encontrar dessa maneira de processar, como desenvolver esse potencial, dessa maneira que ela tem de processar. Não é se transformando em normal. Não é assim. A pessoa, você não pode ir lá num pé de manga e querer que saia uma uva. Cada fruta vai ter a sua beleza e vai se adequar melhor ao gosto de cada pessoa. Cada pessoa, da mesma forma, é única. Então, a gente tem que focar em trabalhar as dificuldades que vão aparecer e desenvolver esse potencial. E o cérebro autista, que é um cérebro que realmente é diferente e pode ser aproveitado para enriquecer, porque a diferença, eu sempre digo isso, a diferença é enriquecedora. Então, mas como fazer isso se, por exemplo, uma vez eu fui a uma palestra de uma mulher negra, ativista do movimento negro, e ela falou, quando você vê um chinelo virado, né, você acha que a sua mãe morreu. Você hoje tem consciência de que o chinelo virado, a sua mãe não vai morrer. Mas quando vê, dá aquele desconforto. Da mesma forma, algumas coisas estão enraizadas na sociedade, e a gente tem que parar para pensar, não é assim. A gente tem que procurar entender as pessoas para que elas possam se desenvolver da melhor forma. Eu tenho aula de semiótica na faculdade, porque eu faço jornalismo, e o professor ele tem uma expressão muito interessante, tudo que é diferente a gente tenta destruir. E é real. O que é diferente não significa que é inferior, também não significa que é melhor, não. Mas significa que é uma maneira que pode... que bom que tudo é diferente. E, enfim, eu imagino que se muitos autistas não... Se o autismo não existisse, o mundo seria mais sem graça. Antes eu achava que a cor do autismo, sabe, Adriana, era azul. Hoje eu acho que é um colorido em todos os níveis, porque o autismo é isso, é uma diversidade dentro do espectro também, e uma maneira diferente do que é tradicional, que foge ao padrão e nem por isso deve ser extirpado da sociedade. Então, o que eu penso? Quando a gente pensa, tratamentos, vamos fazer esse tratamento para curar meu filho, isso não vai resolver, porque, primeiro, o autismo não tem cura, cientificamente a gente sabe disso, e, segundo, quando eu tive o meu diagnóstico, eu tinha 11 anos, minha avó falou com a minha mãe assim, eu não estou falando de cura, nós vamos orar e agir para que o meu neto tenha a melhor qualidade de vida possível e tenha autonomia para ser um ser humano de grande valor para a sociedade. E aí eu vejo, por exemplo, que... eu não quero parecer arrogante, não é nada disso, mas eu vejo que eu tenho uma contribuição que as pessoas veem que dão um retorno de que isso realmente ajuda. E eu sei que, como eu, existem vários outros autistas, aliás, que todos podem. Então, o Victor é leve, a Amy Squenzia é uma autista severa e revelou todo esse potencial também. O Pedro de Lucena, que a gente conheceu em Fortaleza, é um autista severo, escreve pelo tablet, assim como a Amy, é um poeta incrível. Então, a gente precisa dar condições para essas pessoas, ao invés de podá-las.
porque não é porque é diferente que é inferior, é simplesmente diferente. É isso. Muito bem. Ouvimos o Victor, vamos ouvir também com muita alegria a sua mãe, Selma Sueli Silva. Selma também, ela é jornalista, já teve programas, eu gostaria que falasse um pouquinho dos seus trabalhos, rádio, TV, e não esquecer de falar, achei muito interessante, André, eles têm um canal na internet de comunicação e de muito sucesso, que possa ser frisado para que as pessoas também tenham mais acesso a esse importante instrumento. E seja muito bem-vinda mais uma vez, Selma. Obrigada. Muito boa tarde a você que nos acompanha de casa, boa tarde a vocês que estão presentes, boa tarde, deputados André e Bestir, boa tarde, Adriana, prazer delicioso estar aqui com você, estar ao lado do meu filho também sempre é um prazer, Maurício, doutora Mariana. Bom, boa tarde a todos. Eu sou jornalista em Relações Públicas, trabalhei durante 15 anos na Rádio Itatiaia, fui durante 10 anos assessora de imprensa, assessora de comunicação do INSS, da Previdência Social em Minas Gerais, e hoje tem 1 ano e meio que eu tenho uma parceria muito gostosa, mas muito profunda também, né, meu filho? Nesse fascinante mundo do autismo. A gente tem um canal no YouTube que se chama Mundo Asperger. A gente administra uma página também no Face, Mundo Asperger by Victor Mendonça. A gente faz parte da Abraça, a gente pretende fazer parte de todos os lugares em que se discuta o ser humano, né? Que se discuta o autismo. E é interessante porque várias questões são ainda desconhecidas e outras são, como a Adriana falou e o Victor também disse, são questões arraigadas na gente. E a questão do autismo é uma delas. Quando eu recebi o diagnóstico do Victor, eu ainda não sabia que eu própria era autista. Eu fui diagnosticada em novembro do ano passado e o Victor foi diagnosticado aos 11 anos de idade. E a gente pensa, primeiro, que quando tem algum ponto a ser jogado luz, é num cérebro matemático, lógico. Jamais seria um cérebro da linguagem, um cérebro como o meu e do Victor. E aí a gente foi descobrindo tanta coisa maravilhosa juntos, então hoje eu não posso falar como profissional da área de saúde, porque eu não sou. Eu tenho profundo respeito por todas as famílias que têm pessoas autistas, mas também não posso falar por todas elas, porque elas têm em si as suas opções. O que eu posso é dizer, na minha vida e na vida do meu filho, o que deu para a gente um orgulho danado de viver. Viver não é fácil para ninguém. Viver é complicado. Guimarães Rosa dizia: o que a vida quer da gente é coragem. E quando eu soube do autismo do meu filho, algo que me salvou foi, como eu já disse numa outra oportunidade, né, deputado Bestir, o que me salvou foi saber que aquele era o meu filho perfeito e que eu tinha que descobrir qual era esse filho perfeito. E quando eu recebi o diagnóstico de autismo, eu nunca quis cura do autismo, porque eu já tinha convivido 11 anos com o Victor, e o Victor me fascinava. Você sabe disso, né, filho? O Victor me fascinava. Agora, tinha coisas difíceis? Tinha. E eu fui estudando e descobri que tem comorbidades, que o Victor falou também. Eu e o Victor temos transtorno sensório-motor, que a gente, nós não vamos entrar em detalhes agora, mas que a gente tem dificuldade na coordenação motora grossa, a gente tem em determinados pontos da coordenação motora fina, e, enfim, o Victor diz da ansiedade, eu também tenho transtorno da ansiedade, tenho toque. Então, algumas comorbidades complicam um pouco mais a minha vida e a vida do Victor, mas o autista que nós somos faz com que a vida fique
mais atraente. E aí, nós dois somos budistas, e a gente é pelo caminho do meio, sabe? Então, todo extremo, ele é preocupante. Toda vez que eu estou à frente de pessoas com certezas absolutas, eu penso, o que cabe mais nessa pessoa? Se ela já está plena das certezas dela, não cabe mais para o aprendizado. Então, o extremismo leva a gente, às vezes, para se encher de certezas absolutas, e eu sempre busco o caminho do meio. Porque a primeira pergunta que eu me fiz, como assim meu filho não é normal? O que é normal? Quem tem autoridade de dizer que é normal? Eu não me sentia normal, nunca me senti normal. Por que eu ia cobrar do meu filho que ele fosse normal? Eu sabia, por observar, que a normalidade vinha de um padrão imposto. E se um padrão é imposto, ele é maravilhoso que ele seja questionado. Gente, o que movimenta o mundo são as perguntas, não necessariamente as respostas. Se não houver perguntas, não haverá respostas. Então, quando uma pessoa fala assim, mas eu penso completamente diferente dessa mesa que está discutindo hoje essas questões, eu vou adorar. Porque são essas pessoas que pensam diferente que enriquecem a gente, ou que vão fortalecer o que a gente sabe, entende como certo, ou que vão fazer a gente duvidar e se melhorar. E, eventualmente, até mudar de opinião, por que não? Eu tenho o maior orgulho de falar, que eu já voltei atrás tantas vezes, eu não sou Maria vai com as outras. Eu foco, estudo, levanto possibilidades e repenso. Essa é a beleza do ser humano. E aí, quando eu pensei, não há nada de errado com meu filho, porque o meu filho é diferente daquele padrão que está acostumado, minha família estava acostumada a receber, que a sociedade estava acostumada a receber, então eu quero aprender a lidar com esse cara que está aqui na minha vida. E aí a gente embarcou nessa aventura juntos. E hoje, por causa do canal do Mundo Asperger, a gente tem também um grupo de estudo, um grupo de WhatsApp, e tem também um grupo de estudo, um grupo de WhatsApp, que aí uma mãe me procurou e falou assim, Selma, eu recebi o diagnóstico em fevereiro, e eu estou muito desnorteada. E tudo que ela falava era próprio do ser humano, era do sentir. Né? Eu já falei aqui também em outra oportunidade que o sentir é do humano, o consentir é que é a escolha. Eu senti muita raiva do Bruno. Ok, é do humano. Eu dei um tapa no rosto do Bruno. Isso aí já é uma escolha. Não é o melhor caminho, né, Bruno? Você não vai querer isso. Então, é isso que a gente tem que se perguntar sempre. E aí, essa mãe, por que ela estava com tantos conflitos? Porque veio algo diferente para ela, que, ao comparar com o que era parâmetro, com o que era o conhecido para ela estava se perturbando. E aí, eu agora, que tenho um outro saber, estou incorporando ao saber dela, e ela está se tranquilizando, não porque vai pensar como a Selma, mas porque está fazendo o que todo mundo tem que fazer, colher elementos para chegar à sua própria conclusão. Na questão, quando eu trabalhei na Rádio Itatiaia por 15 anos, o ouvinte falava assim, Selma, em quem que você vai votar? Eu falava assim, o voto é secreto, mas eu não tenho... por telefone, tá, gente? Que no período de eleição a gente não pode falar nada disso em rádio, é proibido por lei. Mas eu não tenho nenhum problema de falar o meu voto. Mas o meu voto, ele é certo para mim, ele é correto de acordo com as questões que eu levantei. Mas, então, Selma, como é que eu posso fazer para votar correto? Eu falei, sim, votar correto eu penso que vai ser difícil. Você pode tentar diminuir a sua margem de erro. Então, como que eu faço isso? Eu colho informações em diversas fontes e cruzo resultados. Né? Naquele cruzamento do resultado, tem uma possibilidade da verdade, está mais próxima ali. Pois bem, então é isso que eu e o Victor fazemos vida fora. O que mudou a nossa vida, em função disso tudo que a gente já pensava? O primeiro encontro de pessoas autistas em Fortaleza, em setembro do ano passado. Lá nós conhecemos autistas de todo jeito, porque até então, muita gente queria me conformar porque o meu filho era autista leve, eu tive sorte. E aí eu conheci vários autistas severos, como essa menina dos Estados Unidos que o Victor citou, e que podem não ser não verbais, mas eles pensam
Eles sabem, eles têm consciência. Todos vão ser assim? Não sei. A gente tem que olhar para o ser humano. Cada caso é um caso. A gente traça linhas gerais, mas cada ser humano reage de um jeito. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, mas eu retirei o glúten e o meu filho melhorou. Eu não duvido. Ele poderia ter ou alergia, a doença celíaca, ou uma certa intolerância. Não é a mesma coisa para o meu filho. Então, eu também não posso impor que a pessoa adote o mesmo comportamento que eu adotei para o meu filho para que dê certo. Mas uma coisa eu posso dizer. Olhar para o ser humano, respeitar cada indivíduo na sua individualidade, dá certo. Por quê que eu posso dizer isso? Porque o Victor está com 20 anos e vitorioso. E eu estou, da outra vez o Victor disse que não ia falar a minha idade, mas vamos lá, né, pela causa. Eu estou com 53 anos e eu sou feliz. E eu sou autista. Agora, o que muda na vida de uma mulher de 53 anos ao se descobrir autista? Uma mulher que já tem uma carreira profissional que, para mim, é uma carreira de sucesso, porque me faz muito bem. Uma mulher que tem um relacionamento familiar como de todos vocês, com momentos maravilhosos e aqueles momentos que a gente tem muita raiva. Tudo assim. O que fez diferença para mim? Tinha algumas coisas que eu ainda não entendia. Não do meu cérebro autista. Eu consegui chegar até aqui por causa do meu cérebro autista. E o meu cérebro autista me fez ser muito observadora e saber qual que era a regra do jogo e agir assim ou assado, dependendo dessa regra do jogo. Mas foi importante perceber que a desorganização que eu tenho para a localização, que eu posso... todo mundo, né, falava que a Rádio Itatiaia é um labirinto, que todo mundo se perdia lá dentro. Para mim, era muito pior. Aqui na Assembleia Legislativa também não é tão fácil de encontrar os lugares. Para mim e para o Victor é bem pior. Então, eu uma vez me perdi no Sion, e quando foi a 6ª, 7ª vez que eu fui pedir orientação, eu não conseguia me localizar. O meu cérebro tem funcionamento diferente, que ele precisava ter sinalização muito boa, que, infelizmente, a nossa cidade não tem, e, do jeito que as pessoas falavam, eu não conseguia processar. Eu caí no choro, eu tive uma crise. E aí, o senhor ficou tão assim que ele pediu ao filho que me acompanhasse de moto para me levar ao local. Então, hoje, eu não sou a Selma que tem um coração maravilhoso, que é nervosa. Eu não sou a Selma que consegue tanta coisa e outras. Que bobagem, você tem medo disso? Não, eu sou um indivíduo autista que tem determinadas características que são minhas. E diferentes da do meu filho, senão eu olhava para ele e falava assim, eu sou como você. Não foi só as características do Victor que me fizeram ver que eu era autista ou desconfiar que eu era autista. Porque nós não somos iguais, embora a gente seja mãe e filho, embora a gente seja 2 seres humanos. Então, nessa descoberta da neurodiversidade, eu descobri o porquê que eu cheguei a essa idade sem ser taxada de doente. E descobri porquê que meu filho chegou a 20 anos da maneira, com 2 livros publicados, 2 livros já prontos, com essa fluência verbal que vocês viram. Vocês acham que sempre foi assim? O Victor não teve atraso na fala, mas, como ele ficava nervoso porque queria comunicar alguma coisa e não conseguia se expressar da melhor maneira. Mas tem técnica, e a gente aprendeu. Ele faz hoje comunicação, eu também fiz. E aí, nesses estudos, né, da neurodiversidade, eu me peguei aqui com o texto da Larkin Taylor Parker. E isso sou eu. Como na música, aprendi minha parte na vida. Olho nos seus olhos e sorrio. Aprendi a me deslocar pelo mundo sem te incomodar. Eu modulo, ajusto, vejo se você está constrangido, avalio a mim mesma em relação a parâmetros memorizados a cada minuto do meu dia, para que você passe por mim na calçada sem perceber minha deficiência. Você me valoriza porque agora sou útil de algumas formas. Você me presume que serei mais útil ainda quando terminar meus estudos. Eu frequento os seus círculos sem qualquer ilusão de fazer parte deles.
Gente, eu era assim, mas quando eu recebi o diagnóstico, eu ouvi, a despeito de todo o meu esforço, a despeito de toda a minha luta, que eu estava fabricando um diagnóstico. E isso dói, porque o autismo você não fabrica. Se rasgarem o meu diagnóstico, eu ainda serei autista. Então, qual é a conclusão que eu chego? Quando eu recebi o diagnóstico, eu tive, sim, crise de identidade por causa dessas coisas. Porque eu, muitas vezes, segurei o xixi porque eu não aguentava, eu tinha vergonha de falar que eu queria, adulta, que eu queria sair da sala, eu achava que todo mundo ia olhar para mim, e, quando, numa reunião, finalmente, a reunião acabou e eu saí, eu não consegui me erguer. Tanto tempo eu tinha segurado o xixi. Eu tive muita cistite por causa disso. Eu, quando comecei a trabalhar, para entender essas relações, como que é a regra do jogo, muitas vezes a minha cabeça ficou confusa. E eu fui parar no hospital, à época, chamava, ali na... Hospital Belo Horizonte, ali na Antônio Carlos. E aí, eu entrei e o médico perguntou assim para o meu amigo que tinha me levado, trabalhava comigo, você, irmão, é parente? Não saia. E aí eu achei aquilo muito estranho, porque o autista é muito observador. E aí eu pensei, quando ele veio até mim, eu falei assim, gente, eu acho que ele está tocando os meus seios. E eu não tinha certeza, e o autista não fala se ele não tiver muita certeza. E aí eu fiz um esforço danado, porque eu estava passando mal, e, quando eu percebi que era assim, eu me levantei, e o senhor está tocando em mim. Aí, saí, destranquei a porta e falei assim, ele é louco, ele está tocando em mim, ele está tocando em mim. E ele falou com a enfermeira, coitada, ela está muito nervosa, coloque ela no soro e coloque em observação. Eu não sabia ainda lutar também e ter determinados cuidados que os nossos filhos autistas precisam que a gente tenha por eles. Eu sou vitoriosa? Sim. E não. Eu sou vitoriosa porque eu tenho um orgulho danado do que eu sou hoje. Tenho um orgulho danado do meu filho, um orgulho danado desses meus amigos. Tenho um orgulho danado de vocês. Tenho um orgulho danado de estar aqui na TV Assembleia, de estar aqui com vocês hoje. Mas, não. Porque talvez eu teria vencido com menos sofrimento se eu tivesse sabido que eu era autista há mais tempo. Talvez eu seria um exemplo. Na década de 60, quando eu nasci em 1963, de que a gente não precisa ter medo do autismo, de que eles, se são bem orientados, com os acompanhamentos adequados, porque, sim, eles adoecem como outra pessoa qualquer, eles conseguem ter qualidade de vida, e eles podem ser grandes valores para a sociedade. Então, a minha grande descoberta na minha caminhada foi: não existe o normal, existe a diferença. Ninguém ou nenhum grupo pode ser parâmetro de normalidade. Somos todos únicos e irrepetíveis, uma vida intransferível, mesmo dentro do grupo dos autistas. Muito obrigada. A participação da Adriana Torres. Na sequência, Victor, as suas considerações finais. Sim. Engraçado que, ouvindo a fala do Romerito, eu pude fazer uma analogia e voltar lá atrás, na minha pré-adolescência e adolescência. Eu fiz, nessa época, terapia com uma terapeuta que eu até tenho bastante admiração por ela, mas que chegou um ponto que, e eu falo isso porque eu acredito que a premissa seja a mesma, chegou um ponto que eu sentia que ela queria me ensinar, por exemplo, a falar de futebol, sendo que eu sou uma pessoa que não entende nada, não gosta de futebol, para ser aceito pelos outros e ser mais normal. E aquilo realmente foi muito pesado para mim. Eu desisti dessa terapia à época, eu cheguei a fazer outra terapia, comentei com o psicólogo que eu estava, assim, sobre isso, que isso me deixou algumas marcas negativas. E ele falou assim, mas ela é uma pessoa que atende a vários autistas, como ela pode não gostar de autistas? Eu falei assim, eu não acho que ela tem raiva de autistas, eu acho que ela tem pena. E a pena, muitas vezes, é uma coisa que também segue a gente. Assim como a raiva cega, a pena segue. Você querer mudar a realidade de uma pessoa, infelizmente, às vezes você não pensa nas consequências disso. Eu e minha mãe, a gente acredita muito na premissa do mais informação, menos preconceito. É uma coisa que norteia a gente. E, assim como a Adriana, eu acho que isso é o que falta, mas para desmistificar uma premissa básica mesmo com relação ao autismo.
a partir do momento que você coloca uma pessoa como inferior à outra, por algum motivo, como se ela não tivesse a capacidade de tomar as decisões dela por ela própria, alguma coisa está errada. Então, o que eu acho é que não dá para pensar em autismo sem pensar em pessoas autistas. O autismo é muito complexo e cada pessoa vai ser um caso, como a gente tanto falou aqui. Então, por que não olhar para cada pessoa e trabalhar as dificuldades daquela pessoa? E, para isso, deputados, eu acho que as famílias precisam de informação e suporte para entender o porquê das coisas, porque sem informação, a gente é budista, como a minha mãe falou, e a gente fala que uma fé, lá no budismo, que o budismo é fé, prática e estudo, porque uma fé sem estudo é fanatismo. Infelizmente, essa informação não chega às pessoas como deveria chegar. Então, eu volto a bater na tecla da informação e de uma maneira mais efetiva. Seja a informação da família, seja a informação dos psicólogos. Você vê que essa psicóloga que eu tinha uma relação muito boa com ela, era assim, muito bem intencionada. Mas você não pode não validar a opinião da outra pessoa, porque você está bem intencionada por ela. Existe, e como vocês também falaram aqui. Então, o que eu proponho é validar as opiniões do autista de uma forma, da pessoa autista, e permitir a participação desse movimento. Porque eu acho que uma coisa que me incomoda muito é alguns autistas já adultos e só os pais falarem por eles, seja autistas verbais ou não. Porque mesmo o autista não verbal, ele pode ter, através da comunicação alternativa, enfim, através de vários meios, ele pode desenvolver essa comunicação, como também o Romerito falou. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado. Nós é que agradecemos por mais uma participação importante. Victor Mendonça é estudante autista também. Com muita alegria, Selma, as suas considerações finais. Eu cochichei aqui no ouvidinho do Romerito e falei assim, nossa, Romerito, no início eu não falei de você. Você sabe que eu te amo muito, né? Então, vou falar agora, viu? Pois bem, minha gente, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que a gente está tendo aqui de discutir. Ninguém vem com fórmula de bolo. Evidentemente que não. Pela palavra dos deputados também, eu entendo que vocês estão querendo aprender e construir. Não existe nada pronto e não existe perfeita receita para esse ou aquele caso. Existem seres humanos, né? E a gente tem que, então, debruçar-se e olhar no ser humano. E, voltando, o senhor falou, deputado André Quintão, o que faltaria para as políticas públicas? Eu já digo que eu não gostaria de estar no lugar de vocês, não, viu? Porque há muito o que se fazer. E no básico, porque o Victor falou, mais informação, menos preconceito. E a gente, às vezes, quer ser bom, o SUS agora, ele dá Respiridon, não é verdade? Não é, Maurício? Em alguns municípios, o SUS fornece o Respiridon. Aí, aquele pai vai e pega o Respiridon, apavorado, porque a criança está ali batendo a cabeça na parede, a criança está se autoagredindo. E aí, gente, com 2 anos de idade, Respiridon é o nome da marca. Respiridona, que é o princípio ativo. Ele é antipsicótico. A gente está falando de crianças de 2 anos, e não é só aqui em Minas Gerais. No WhatsApp eu vejo Nordeste, Sul, que a gente ainda tem também o preconceito de achar que o Nordeste é menos esclarecido que o Sul. No Sul também isso está acontecendo. Isso acontece no Brasil todo. E aí, essa mãe que eu citei, que recebeu o diagnóstico em fevereiro, Adriana, me perguntava o seguinte, que eu falava com ela, o que eu posso dizer para uma mãe que está recebendo o diagnóstico agora? Eu falo assim, não tem dinheiro para mais nada, pensa em terapia ocupacional. Depois, na fono, porque o diagnóstico precoce, a doutora Liubiana, é maravilhosa, e a gente quer o diagnóstico precoce para o estímulo, não para falar, é assim ou é assado. Rotular as pessoas, como eu já disse de outra vez, eu e o Victor não temos medo do diagnóstico, do rótulo do diagnóstico, porque a gente já é
era rotulado antes. Mãe que mima o filho, mãe de filho único, mãe que teve filho velha, o Victor era mimado, o Victor era egoísta, enfim, rótulos a gente já tinha. Mas esse norte, quando ele vem antes, a gente pensa nos estímulos. E aí, essa mãe que recebeu em fevereiro, ela está com um filho com 8 anos. E aí ela começava, Maurício, a descrever coisas que a gente sabe que ele não está dando conta na escola pelo transtorno sensório-motor. Por causa do sentido vestibular, ele tem hipotonia. Como é que ele consegue ficar o tempo que exige que ele fique sentado? E aí ele fica nervoso. Ele está implicando com o irmão, ele não pode ouvir um irmão falando alguma coisa. Selma, você tem certeza do que você está me dizendo? Isso não é psicólogo? Isso não é comportamental? Não, eu não estou falando que não precisa do psicólogo. Nesse momento, ele está apresentando esse comportamento em função de uma dificuldade dele no sistema sensório-motor. Procura uma terapeuta, mas não é qualquer terapeuta. É uma terapeuta que entenda, que ela vai te explicar melhor. E aí, sim, quando a gente cuidar daquele serzinho, quando a gente equilibrar aquele serzinho, que, inclusive, vê toda e ouve todas as informações em primeiro plano, o cérebro é hiperexcitado. Gente, imagina que você querer dormir e você não consegue, porque você fica pensando... Tic, 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 24 horas por dia. Autista não dorme. Não é sentença de morte, autista não dorme. É que o cérebro é hiperexcitado. Como que a gente vai lidar com o cérebro hiperexcitado? Como que a gente vai lidar com a pessoa que tem dificuldade no sistema vestibular e no sistema proprioceptivo? Isso, muitos de vocês que estão nos ouvindo não vão saber o que é. E aí, o que vocês podem imaginar? Isso é comportamento. Então, vamos ensinar esse menino a ser normal. Com 14 anos, o meu filho falou, mamãe, eu não quero aprender a ser normal. Eu quero me fazer compreender do jeito que eu sou e entender o outro do jeito que ele é. Então, deputada, a gente tem que pensar em tanta coisa, mas, deputado Duarte Bexi, deputado André Quintão, o mais importante, eu agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, agradeço a todos vocês que estão nos vendo aqui nesse auditório, é informação. Ninguém é profissional de nada na família, mas, como a Adriana disse, a gente estuda muito. Eu não tenho pretensão nenhuma de passar ensino para ninguém, eu não tenho essa competência, mas eu tenho a minha vivência, e hoje eu posso falar. A minha vida como autista, a vida do meu filho aos 20 anos como autista, importa-me lá se parecer propaganda, sabe? Esse cara escreveu esses 2 livros, sabe? Esse cara que teve 3 anos de fobia social, 3 anos preso dentro do quarto. E se eu achasse que isso era do autismo? E se eu não entendesse o ser humano que estava atrás desse cara? Ele não podia hoje estar compartilhando vivências e ajudando e sendo admirado por tanta gente. Sim, a gente não tem problemas, né, filho? Mas a gente não desiste de se informar e de buscar a melhor solução. Muito obrigada. Obrigado.